boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo bem. E hoje vamos falar como construir a reserva de emergência. Deixa eu só estar enviando aqui convite para algumas pessoas, para a gente começar a nossa live. Como eu tinha dito, hoje nós vamos falar um pouco sobre como construir a nossa reserva de segurança. Nada mais do que começar 2026 sabendo organizar as nossas finanças para começar a fazer a nossa reserva de segurança. Porque a reserva de segurança, a reserva de emergência, a reserva de oportunidade, ela é importantíssima na nossa vida. E é um dos investimentos que eu falo que todo mundo tem que ter. Qual é o investimento? Quando as pessoas perguntam assim, qual é o investimento que eu devo começar ali? Qual é o primeiro investimento que eu preciso fazer? Então, o primeiro investimento que você precisa fazer, priorizar na sua vida, é a reserva de segurança. Por quê? Porque a reserva de segurança, ela é como se fosse um colete salva-vidas. A reserva de segurança, ela é como se fosse esse colete salva-vidas que vai te resgatar e impedir você de entrar em sufoco financeiro, se endividar ou até pegar dinheiro com a agiota, entre outras situações. Certo? Então, é muito importante a gente ter essa mentalidade de construir a nossa reserva de segurança. Porque muitas das vezes nós crescemos em ambientes, dependendo das famílias, né, que não foi falado sobre poupar, sobre... Às vezes, nossos pais podem ter dito assim, que a importância de você, quando você ganhar seu dinheiro, você fazer aquele dinheiro, né, guardar uma parte daquele dinheiro para colocar numa poupança. Mas nunca falou-se sobre fazer outros tipos de investimento onde tem uma rentabilidade maior, melhor do que a poupança. Não sei se encaixa aí na situação de vocês. E aí, às vezes, a gente fica só esperando, o dinheiro, às vezes a gente fica esperando aquele momento certo do dinheiro sobrar. Porque nós não aprendemos a organizar as nossas finanças, não aprendemos a organizar o nosso salário e o dinheiro nunca sobra. Como é que eu vou construir a reserva de segurança se meu dinheiro e meu salário nunca sobra? E aí eu vou falar aqui sobre alguns passos importantes. E antes de começar o assunto, só queria que vocês que estão aqui, me diga aí se vocês estão me ouvindo bem, que eu tô com o ventilador ligado, porque aqui tá pegando fogo, muito quente, Poço Verde. E aí só me diga se vocês me ouvem bem, pra eu dar prosseguimento ao assunto. O áudio tá bom aí? Bom, como ninguém respondeu nada, eu vou supor que sim. Então, gente, veja só, existem coisas, alguns passos que são importantes dentro desse processo do nosso de investimento, de construir a nossa reserva de segurança. E eu serei aqui bem breve com vocês, bem me dar o máximo, né, possível. Obrigada, Marcos. Você tentar ser o mais didática possível, o mais breve possível, para que vocês possam entender sobre esse assunto. Primeira coisa, para construir a reserva de segurança, é preciso saber o quê? É preciso saber qual é o valor, quanto que Aline, que de fato é preciso para construir a minha reserva de segurança. Existe um valor específico para construir a reserva de segurança? E eu digo que sim, existe um valor específico para construir a reserva de segurança. E esse valor específico, ele vai ser um cálculo, né, em cima do seu custo de vida. Então você primeiro precisa ter ali listado ali todas as suas despesas fixas, despesas variáveis. As despesas variáveis aí, gente, vai entrar aquelas despesas que você vai gastar por mês, que às vezes não é todos os meses que você gasta. Por exemplo, eu mais meu marido, nós temos uma despesa variável agora em janeiro, que é com relação ao material escolar do nosso filho. Então, a gente tem despesa de material escolar em janeiro que nós não temos todos os meses, né? Comprar uma farda, por exemplo, é uma despesa variável. Não é todos os meses que a gente gasta dinheiro com farda, mas todos os meses nós gastamos dinheiro com o quê? Com a aula de inglês dele, com o funcional dele. Então, essa é uma despesa fixa. Então, eu preciso estar definido quais são as minhas despesas fixas e despesas variáveis. E você precisa detalhar tudo isso.
na sua planilha, na folha, no caderno, no plano, onde você quiser. Você precisa detalhar. Por quê? Porque geralmente o que vai definir o seu custo de vida são as suas despesas fixas. As despesas variáveis, não. O que vai definir são as despesas fixas. E aí, veja só, aí nós entramos dentro de outros gastos aqui, por exemplo, água, luz, elas são fixas, mas elas variam, né? Então, todo mês eu tenho que pagar a conta de água, conta de luz, porém, não é todos os meses que você paga o mesmo valor. Elas podem variar. E aí você tem que, às vezes, o salário, salário não, a mensalidade da escola do filho, às vezes seu filho estuda de escola particular ou algum curso que você faz, pode ter um reajuste. E aí, enfim, você precisa detalhar tudo isso, você precisa definir suas despesas fixas, despesas variáveis e entender qual é o seu custo de vida. Só um detalhe aqui importante, para você construir a sua reserva, fazer o seu cálculo do seu custo de vida para a sua reserva de segurança. Você, vendo a cintura aqui, você precisa deixar tudo isso claro. Eu acabei me esquecendo aqui agora o detalhe importante que eu ia falar. Mas enfim, você precisa definir tudo isso daí, seus custos de vidas. Haverá alguma mudança importante na Receita Federal nesse ano? Perdão pelo comentário anterior. Não, tranquilo. Haverá alguma mudança importante na Receita Federal deste ano? Para a reserva de segurança, não. Para o cálculo desse assunto específico que eu estou falando, para construir, não, né? Alguma mudança na Receita Federal? Não, vai ter mudanças na questão do imposto de renda, né? Principalmente para quem é meio empreendedor. Mas para imposto de renda, as mudanças aí, elas não se alteraram não, nesse sentido aí. Certo? Para declaração, o valor continua sendo o mesmo. E aí, gente, enfim, você precisa definir o seu... Ah, sim, lembrei que agora. Tem muita gente que confunde assim, o seguinte. Às vezes eu ganho 5 mil reais, meu salário é 5 mil reais. Então, Aline, o meu cálculo, o meu custo de vida é o meu salário, 5 mil reais. Não. Se o seu salário é de 5 mil reais, vamos supor que você gasta 4 mil por mês para você sobreviver, se manter, né? Com a alimentação, com a casa, com as despesas pessoais, né? Com as suas necessidades básicas. Você gasta 4 mil reais por mês. Então, 4 mil reais é o seu custo de vida, quando você detalhou tudo. Então, você vai calcular 4 mil vezes 6 meses. Porque se acontecer algum imprevisto, você ficar sem dinheiro, você ficar doente, não poder trabalhar, isso quem é CLT ou quem é concursado, você vai se garantir por 6 meses. Então, a reserva de segurança, ela vai servir justamente para impedir que você se afogue em dívidas ou você passe por situações financeiras que você não pode, que você não tem para quem socorrer. E muitas das vezes, quando você não tem para quem socorrer, você acaba indo para quem? Para agiotas. Ou se endividando no cartão de crédito, se embola ali toda. Então, é importante construir a sua reserva de segurança. Primeira coisa é você saber o valor. Então, primeiro você vai pegar todas as suas despesas e você vai anotar ali para fazer o cálculo do seu custo de vida. Só lembre-se que o custo de vida não é igual a salário, certo? Segundo ponto, importante para você construir a sua reserva de segurança, é você definir como meta, né? Para esse ano de 2026, eu vou estabelecer como meta construir minha reserva de segurança. Então, até dezembro, um exemplo, você tem que colocar como meta uma data para você ir construindo a sua reserva de segurança. Nós estamos em janeiro de 2026, então a partir desse mês, né, vou começar todos os meses a separar um valor para a minha reserva de segurança. Então você começa a tirar uma parte do seu salário para isso, só que você precisa estabelecer como meta, e colocar uma data. Vai ser até dezembro desse ano, ou vai ser até dezembro do ano de 2027. Porque se você não coloca uma meta, você coloca uma data, você vai vivendo assim, continuando vivendo à toa e sem cumprir com esse propósito qual você quer fazer. Tá tudo na vida. Eu tô falando da reserva de segurança, mas vamos supor que você queira fazer uma viagem. Aí você planeja uma viagem, que você nunca fez uma viagem dos sonhos. Então você vai colocar com uma data. Eu vou planejar para realizar essa viagem dia 25 de dezembro de 2027. O meu objetivo é comprar uma casa. Meu objetivo é comprar um apartamento na capital.
ou, né, na cidade aqui vizinha. Então, é se mudar. Então, você vai todos os objetivos que você tem em mente, isso para reserva de segurança ou para qualquer outro, você precisa estabelecer uma data para realizar isso. Porque com a data, você se compromete mais. O seu cérebro, você está mandando essa informação para o seu cérebro, está dizendo a ele, olha, né, eu tenho isso para cumprir, de preferência imprimir e colocar assim para que você veja todos os dias na hora que for dormir. Que você tem aquele objetivo e aquela data para cumprir. E aí é controlar. Controlar do que nos gastos. Que aí nós vamos para a terceira dica aqui para você construir a sua reserva de segurança. É pague-se primeiro. Porque às vezes essa regra é uma regra de vida para vocês. Pague-se primeiro. Todo salário, todo dinheiro que você receber, você vai ter que tirar uma parte do seu salário para você. Todo salário. Se receber o seu salário, você tem que se pagar primeiro, tirar uma parte desse dinheiro para você. Por quê? Porque se você não fizer isso, o dinheiro nunca vai sobrar. Se a pessoa nunca poupou, a pessoa nunca investiu, a pessoa não vê dinheiro sobrando nunca, né? Sobra mês e falta dinheiro. E aí você vai pensar assim, nossa, então como é, Aline? Que vai sobrar dinheiro? Como é que eu vou investir? Como é que eu vou construir minha reserva de segurança? Não tem como, não sobra dinheiro. Mas não vai sobrar porque você está com um padrão de comportamento de gastar dinheiro. E às vezes o seu salário não é o suficiente realmente para você fazer o dinheiro sobrar para investir. Às vezes você vai precisar fazer aqui uma renda extra. Às vezes você vai precisar arrumar um outro emprego, fazer um outro serviço para poder você se sacrificar por um período para construir sua reserva. Então, quanto que você está disposto a se sacrificar por um período para que você tenha essa mais liberdade financeira, que você tenha controle das suas finanças? Você tem que olhar, por isso que eu sempre falo assim, os números não mentem. Quando você pega uma folha, quando você pega o plano e você pega a caneta e você começa a listar todos os seus gastos, e aí vocês vão ver o que é que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é que você tem que cortar, tem que eliminar, tem que diminuir. Algumas coisas você diminui, outras coisas você elimina por um período para depois você ter. Então é uma escolha para você se sacrificar hoje para amanhã, depois você estar bem melhor do que você poderia estar. Lembrando que a reserva de segurança, ele é um tipo de investimento de suma importância na vida de qualquer pessoa, independentemente da renda dela. Com uma conta no Tesouro Direto, com os 400 da LTF, eu devo começar a utilizar os títulos do Tesouro ou permanecer nas caixinhas do Nubank? Boa pergunta, veja só. Quando você vai receber os R$400 em títulos do Tesouro Direto? Provavelmente, eu acredito, né, que seja ou no Tesouro Selic, que você vai poder resgatar a qualquer momento. Agora, se for em um tesouro, por exemplo, Renda Mais, ou no Tesouro Educa Mais, provavelmente você não vai conseguir tirar tão cedo, né, porque vai ter uma rentabilidade ali maior e o dinheiro vai ficar preso por um período, porque a ideia é que vocês continuem investindo ali, certo? E aí eu acho assim, com a taxa Selic em alta, o Tesouro Selic, como ele é considerado um dos investimentos mais seguros que nós temos no Brasil, é o Tesouro Selic, não faz diferença nenhuma você deixar lá ou tirar para colocar nas caixinhas do Nubank, certo? A não ser que você coloque na caixinha Turbo, que vai dar uma rentabilidade um pouco maior, mas aí você vai ter que investir todos os meses, obrigatoriamente. Tem uma cláusulazinha lá, tá? Mas se eu fosse você, eu deixava lá nos títulos mesmo, do Tesouro Direto, principalmente ou no Tesouro Selic, que é ideal para a reserva de segurança, né? E se for pensando na faculdade, aí, né, teria que aportar também todos os meses, porque no caso, nós estamos em 2026, 2027 que você vai para a faculdade, né? Que tem o Educa Mais, é ideal para aquele aluno que os pais estão investindo no filho para a faculdade, mas você tem um período só de um ano aí para estar investindo. Enfim, primeiro, né, que eu falei aqui, você precisa saber o seu custo de vida para você investir na sua reserva de segurança. Segundo, você precisa estabelecer uma data, né, como meta, até tal dia eu preciso para investir
na minha reserva de segurança, tal dia eu quero que a minha reserva de segurança esteja construída. Então, coloque essa data. Terceiro, pague-se primeiro. Não espere sobrar dinheiro no final do mês, porque não vai sobrar, principalmente se você não tem o costume de fazer dinheiro sobrar. Se você não tem o costume de guardar dinheiro, se você não tem o costume de investir, não vai sobrar. Então, programe seu cérebro para receber o salário, pague-se primeiro, pague suas contas, depois gasta o que sobrar. E onde investir? Eu acabei falando aqui, tirando a dúvida de Marcos, né? Você pode investir em CDBs. Quando você empresta, quando você investe em CDB, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco. Você pode investir em RDC ou no próprio Tesouro Selic, certo? O Tesouro Selic é o título do Tesouro Direto, considerado o investimento mais seguro que nós temos no Brasil, e hoje a taxa Selic está em 15%, significa que a rentabilidade ela, chega a 1% ao mês, passa um pouquinho, ou em CDBs, que é você quando empresta dinheiro para os bancos. Quando você faz investimento em CDB, é como se você estivesse emprestando dinheiro para os bancos. E no final do período, os bancos vão devolver o seu dinheiro mais os juros corrigidos. Só lembrando aqui o seguinte, quando vocês forem investir em CDBs, você tem que saber se eles estão investindo no mínimo 100% da taxa CDI, certo? Que vai algo próximo ali à taxa Selic, e também se ele é protegido, esse banco ou essa corretora é protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E aí é onde as pessoas, eu tenho medo de investir porque na poupança é mais seguro. Gente, os bancos, eles são protegidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você investe no Nubank, se investe no Inter, se investe no Neon, se investe em qualquer banco digital que é protegido pelo FGC, é o mesmo órgão que protege os bancos físicos. Então, é tão seguro quanto, e melhor, rende mais. Então, pare de deixar dinheiro parado na poupança, porque vocês estão perdendo dinheiro, ainda mais com a taxa Selic de 15%. Então, vamos investir com segurança e sem medo nos bancos digitais que rendem, mais do que a poupança, certo? Então, vocês precisam saber onde vocês vão investir. Aí vocês vão procurar corretoras que não cobram nenhum tipo de corretagem e que são protegidos pelo FGC, que isso vai dar segurança para vocês. E não caiam nas conversas dos gerentes do banco, dos funcionários de bancos, que vão oferecer investimentos para vocês, dizendo, tem aqui, está rendendo 89%, 90%, 92%. Isso não é uma rentabilidade boa. Rentabilidade boa é aquela que rende no mínimo 100% do CDI, certo? Por que eu digo isso? Porque acontece muito dos funcionários dos bancos fazerem isso. Inclusive, minha mãe foi receber o benefício, porque ela tem terras, fazer um empréstimo, na verdade, para investir nas terras dela, na roça lá, para comprar animais, enfim. E aí, eles ofereceram para ela um investimento lá, porque você não investe seu dinheiro aqui nesse banco, nessa opção, está oferecendo aqui para vocês 89% dos taxas CDI. E eu disse, gente, mas isso aqui não é uma boa rentabilidade. Você sabe que a taxa Selic, em 15%, isso aqui não chega em 10%. A rentabilidade boa é que ainda no mínimo 100% CDI. Aí ele ficou quieto, eu digo, realmente. Então, eles sabem disso, mas eles oferecem as piores opções para os seus clientes. E vocês que é leigo no assunto, as pessoas que são leigas acabam acreditando, E a minha mãe achava que era uma boa opção, uma opção maravilhosa, tanto a minha mãe quanto o meu irmão, Só que nesse dia eu estava lá com ela. Então, sabe onde investir. E, por último, continue todos os meses. Porque, veja só, é você começar, gostar e continuar. O que é que vai fazer diferença nos seus investimentos? O que é que vai fazer diferença na potencialização dos rendimentos? É a consistência, é investir todos os meses, certo? E aí essa constância vai fazer total diferença ao longo do tempo. Porque os juros, eles crescem, são juros compostos. Aquela rentabilidade que rende naquele mês vai continuar crescendo, os juros sobre juros no próximo mês, no outro mês e assim sucessivamente. Então, quanto mais você investe, maior vai ser a rentabilidade. Quanto mais tempo você deixa aquele dinheiro investido, maior vai ser a rentabilidade. A curva, ela cresce de forma exponencial
vai crescendo cada vez mais. E aí outra coisa importante, quando a gente investe, né? Qualquer investimento, isso para qualquer investimento. Nunca deixe os seus investimentos, nunca deixe não, você tem que deixar, na verdade, no mínimo 30 dias. Por quê? Porque se você fazer qualquer investimento, se você resgatar antes de 30 dias, você vai pagar o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, para que você não pague o IOF, você tem que investir, deixar seu dinheiro ali no mínimo 30 dias. Os primeiros 30 dias, a rentabilidade vai ser pouquinha mesmo. Mas já no segundo mês, a rentabilidade já vai ser um pouco maior, porque vai ser em cima do seu dinheiro e em cima dos juros que já rendeu. Aí no outro mês, e assim sucessivamente. Então, gente, investir é maravilhoso. Que se torne um hábito saudável para a vida de vocês em 2026. Fazer sobrar dinheiro e investir. E aí tem um princípio, né, de alguns livros que eu leio sobre educação financeira, que eu tenho vários livros aqui, do Gustavo Cerbasi, que é considerado o cara da educação financeira no Brasil. Ele tem vários livros, Tiago Negro, e aí um dos princípios que ele fala são 3 coisas que eu preciso adotar na minha vida: gastar bem, porque a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente precisa aprender a gastar bem esse dinheiro, porque a vida não é só pagar boletos. Eu preciso desfrutar daquele dinheiro que eu ganho, daquele dinheiro que eu faço. Gastar bem, investir melhor. Eu já comecei a investir, agora eu investir melhor. E por último, ganhar mais. Esse é o segredo para a gente prosperar nas nossas finanças. Gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Continuar ganhando, porque não são os investimentos que de fato vai fazer a gente enriquecer, é o nosso trabalho. Quanto mais nós trabalhamos, quanto mais dinheiro a gente faz, mais a gente sabe administrar esse dinheiro, mais vai sobrar dinheiro para investir. Mais vai sobrar dinheiro para investir e o dinheiro aquele dinheiro investido, ele vai estar rendendo. Vai estar rendendo juros e eu vou estar ganhando com isso. E aí, era isso que eu queria falar para vocês sobre a importância de vocês construírem a reserva de segurança. Certo? É muito importante construir a reserva de segurança. Não ignore, comece a 2026 já focado nisso daí, na sua reserva de segurança, para que você tenha, né, paz financeira, tranquilidade financeira e passe menos sufoco. Se acontecer imprevistos, você sabe de onde você vai tirar o dinheiro, né? Então é isso que eu espero para vocês, né? Tranquilidade financeira, organização financeira, mais planejamento consciente, que a gente possa cuidar melhor das nossas finanças. E eu, com a minha sócia Kézia, nós temos uma mentoria que é Organize-se Invista. A gente ensina nessa mentoria vocês organizarem as finanças e vocês investirem. A nossa primeira aula já começa amanhã com a nova turma de 2026. E se vocês ainda têm interesse, quem está aqui ou quem for assistir depois, pode estar mandando mensagem, que a gente está passando mais informações sobre como que a nossa mentoria funciona e ainda dá tempo de entrar, tá bom? Então é isso, um cheiro e até a próxima live.